De repente, eu olhei na direção da mata e vi o que parecia ser um animal de olhos totalmente avermelhados, que refletiam a luz das fogueiras. Nesse momento, minhas verdades e convicções caíram por terra, pois um ser ou animal que eu vou descrever como mitológico estava ali, nos cercando e a qualquer momento poderia nos atacar. Um dos guerreiros colocou mais lenhas nas piras, e assim que o fogo aumentou, eu pude ver melhor o animal. Ele era parecido com um macaco, mas tinha algo nas costas, o que parecia ser uma espécie de barbatana, e ele fedia muito. O mau cheiro que ele exalava chegava a ser insuportável. O fogo conseguia manter ele afastado da tribo, porém ele conseguiu saltar sobre o fogo, e aí que o terror começou. Os guerreiros atiraram suas flechas, mas parecia que elas não faziam efeito ou não acertavam. Alguns valentes pegavam suas lanças e atacaram aquele animal, mas ele era muito forte. Os homens eram arremessados para longe, com um único golpe do balançar de seus braços. Porém, de repente, de maneira inexplicável, o ser ficou de 4 patas e naquele momento se assemelhava com um lobo e começou a atacar. Ele avançou sobre um índio que caiu próximo a mim. Então, a criatura, de maneira incontrolável, parecia querer devorá-lo, ainda vivo. Aquela cena foi demais para mim. Eu não podia assistir aquilo sem fazer nada. Nessa hora, eu disparei minha arma contra aquela coisa, que se afastou do jovem indígena e correu para o outro lado da aldeia. Por sorte, o índio ainda estava vivo, porém bastante ferido e perdendo muito sangue, pois seu braço foi praticamente dilacerado pelaquela criatura. Ele gritava de dor. Então, alguns guerreiros o levaram para dentro da oca principal. A coisa voltou e se colocou em pé e avançou contra mim. Eu atirei, mas mesmo a curta distância, errei o disparo. Então, escutei outros tiros e quando olhei, todos os outros estavam atirando contra a criatura. Mas ela era muito rápida e correu para o fundo da tribo novamente. Ela estava ferida. Vimos que ela tentou fugir, saltando entre 2 piras de fogo. Então, ouvi um berro e aquele ser tinha tombado. Corrimos para ver o que tinha acontecido. Quando nos aproximamos, notamos que um dos guerreiros havia acertado ela. Percebemos que um índio estava comemorando. Levava na sua mão um arco e no peito da fera caída havia uma flecha que conseguiu transpassar de um lado para o outro. Todos os guerreiros se aproximaram, enquanto nós, quase que incrédulos, mal podíamos acreditar em tudo aquilo que presenciamos. O cacique e o outro homem, que parecia ser um xamã, veio até onde o corpo estava caído, e todos contemplamos aquele corpo inerte, mudando de forma e se transformando em uma pessoa. Por ordem do cacique da tribo, os índios pegaram mais lenha e colocaram sobre a pira, e em seguida queimaram o corpo até que só restassem as cinzas. Mas enquanto o corpo estava sendo queimado, vimos várias sombras saindo dele, e elas emitiam um som tenebroso, e pareciam voar e se perder na imensidão da floresta. Enquanto isso, o nosso instrutor conseguiu realizar os procedimentos de primeiros socorros no braço do índio ferido e conteve a hemorragia. Em seguida, passou um rádio para a base e com a nossa posição, fomos instruídos a levar o índio até um local que fosse possível pousar um avião para o resgate. Enquanto isso, o cacique nos falou que o que enfrentamos aquela noite era um Illuson, um mensageiro da morte, que geralmente se transforma nas noites de sexta, na época de lua. Enquanto andávamos levando o índio ferido, o cacique nos revelou que um demônio antigo se apodera de alguns corpos em cemitérios e transforma no monstro que pode assumir as formas de alguns animais, mas sempre com o intuito de matar e se alimentar das vítimas.
O que eu não conseguia entender era como uma arma de fogo potente não conseguiu matar aquele ser. Então o cacique me disse que armas dos homens não podem matar o que já está morto. E ele só morreu porque a flecha que o acertou tinha sido preparada em um ritual próprio. Ao amanhecer, o avião pousou e o índio foi levado para o hospital. O cacique foi com ele, mas antes mesmo do avião decolar, o cacique me disse que a versão seria ataque de onça, pois os homens brancos não acreditam no que não conhecem. Voltamos para concluir a nossa missão, e depois daquela experiência, ainda servi por mais 6 meses naquela região. Foi quando eu voltei para Minas, mas deixei grandes amigos por lá. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.